E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero trazer o conteúdo mais voltado para a área espiritual. Eu estava lendo aqui 1 Coríntios e senti de compartilhar com vocês algumas percepções que eu tive. Nesse texto, Paulo está contando um pouquinho sobre o caráter de Deus, né? Um pouco sobre como ele é. E ele diz que a sabedoria de Deus é incomparável com a sabedoria humana. Seria muito impossível, na verdade, a gente conseguir compreender a sabedoria de Deus, porque quando acaba a nossa sabedoria, começa uma sabedoria divina. E nesse capítulo ele traz aqui no trecho 25 assim, ó. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. E aí ele vai para o trecho 27. Mas Deus escolheu o que é loucura para o mundo para envergonhar os sábios, e escolheu o que o mundo julga como fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu para o mundo o que é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Gente, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Quantas vezes a gente tenta encaixar Deus dentro da nossa sabedoria, da nossa pequena sabedoria. E Deus é muito maior. Todas as vezes que a gente tenta colocar algo grande dentro de algo pequeno, tenta colocar aí uma roupa pequena, né? Que não, de quando você era criança hoje em dia, você vai estourar essa roupa. Ela não vai entrar, porque ela não é compatível com você mais. E a sabedoria de Deus, essa ousadia que Deus tem, gente, a gente não consegue mensurar isso. Então, ao invés da gente tentar pensar como homens, né, sobre a nossa sabedoria, a gente precisa entrar num plano espiritual e entender que Deus é um Deus do improvável. Deus é um Deus que não faz coisas óbvias. E eu comecei a lembrar de algumas questões. Moisés foi escolhido para liderar o povo de Deus para sair do Egito. E Moisés era gago. Quem nunca leu, leia a história de Moisés. Moisés era gago. Ele não se sentia capaz de fazer o que Deus tinha planejado para ele. E ele foi um homem que foi diante do faraó pedir para que libertasse o povo de Deus. Você imagina um gago na frente de um faraó naquele tempo, falando: olha, Deus mandou você libertar o povo. Uma ousadia, algo que não vinha dele. Para a sabedoria humana ele era um louco, mas para Deus ele era um homem útil, né? Um homem temente a ele que fez grandes coisas em nome de Deus. Outro exemplo que nós temos é Davi. Davi era um pastor de ovelhas, fala na Bíblia que ele era um menino franzino, magrinho, pequeno, ele era o mais novo dos filhos de Jessé. E quando o profeta vai até Jessé para buscar o novo rei de Israel, diz que o pai, Jessé, oferece todos os outros filhos antes, 7 filhos antes de falar de Davi. E Deus confirma no coração dele, cada vez que ele vai trazendo um filho, os mais fortes, os mais preparados aos olhos humanos, Deus vai falando: não é esse, não é esse, não é esse, até que o profeta pergunta: mas você não tem mais nenhum filho? Jessé para um pouquinho, pensa e fala: não, eu tenho Davi, Davi tá cuidando das ovelhas, mas tipo, né, Davi não era minha opção. Não é na minha concepção, na minha sabedoria, alguém que poderia ser rei de Israel. Mas a sabedoria de Deus é diferente da nossa. E aí ele traz Davi. E Davi é ungido como o rei, né? Um menino franzino, pastor de ovelhas, o mais novo da tribo de Jessé, é ungido como grande rei de Israel e fez coisas maravilhosas em nome de Deus, contrariando toda a racionalidade, contrariando tudo o que a gente ouve sobre o nosso respeito. Para de ouvir a voz humana, para de ouvir o que é sábio aos olhos humanos, começa a ouvir o que Deus está falando sobre você. Deus tem promessas sobre a sua vida e Deus tem uma vida cheia de abundância para você. Mas para isso você precisa se desconectar de toda a sua inteligência, de toda a sabedoria do que você acha que é certo e se conectar com o que é espiritual, a fé, aquilo que você não consegue ver, mas que você dá um primeiro passo. Fé é você acreditar em algo que você ainda não consegue enxergar pelos olhos naturais. Mas se Deus pôde mandar um gago liderar milhões de pessoas para sair do Egito e se levantou um mero pastor de ovelhas para ser o rei de Israel, ele pode fazer muito por você. Basta você se achegar a Deus, basta você ser próximo de Deus. Então busque a palavra, conheça o que é eterno. Né? Deus escolheu as coisas pequenas e tolas para confundir as sábias. Lembra disso. 1 Coríntios.
leia e entenda mais sobre essa palavra de Deus para sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like aqui, o comentário, que eu quero ouvir um pouquinho o que você tem a dizer sobre o assunto, tá bom? Até a próxima!